Olá, pessoal! Vamos para o módulo 5 do minicurso História e Cultura, as historicidades no pensamento antropológico. E agora, adentrar no pensamento do antropólogo americano Marshall Salins. Vamos situar então, quem é o Marshall Salins, esse antropólogo dos Estados Unidos, nascido em 30, mas que veio a falecer este ano. É uma figura, uma grande perca aí que a gente teve, mais uma, esse ano. E qual é o contexto, das ideias do Marshall Salins? Justamente ele está no contexto pós-Segunda Guerra Mundial e se desenvolve nos Estados Unidos o neoevolucionismo, nas universidades de Michigan e Columbia, com as figuras do Julius Stewart e Leslie White, que influenciam muito no início o pensamento do Salins. Eles vão retomar o Morgan com um pouco de Marx, então vão pensar essa evolução como uma forma até de crítica à antropologia do Boas, que não levaria a lugar nenhum, seria cética demais, não chega a conclusão alguma. Eles vão dizer sim, dá para pensar na critério de evolução, não necessariamente uma linha única, pode ser mais de uma, mas como critério de evolução, o consumo de energia. E aí surgem um monte de antropólogos que vão ficar medindo calorias de consumo, etc., para ver se aquele grupo é mais ou menos evoluído. Se o Salles, então, tinha uma formação inicial com ideias voltadas para o evolucionismo, esse neo-evolucionismo do Stuart e do Leslie White, nos anos 60, ele vai para Paris, na França, e abandona essa ideia. Ele vai ver que os ecologistas culturais vão reduzir tudo a um comportamento utilitarista. Em contraposição, o estruturalismo, que estava forte ali na França, diz que tudo é da ordem simbólica. Tem a questão simbólica para pensar o econômico, para pensar o ecológico. Então, ele começa a tender mais para o estruturalismo. Afinal, nessa visão, a atividade econômica é a expressão de uma lógica mais geral, uma expressão funcional particular de uma lógica mais geral. Tem um simbólico em questão. A questão econômica não é só o consumo de energia. É importante pensar, então, uma lógica simbólica, cultural, portanto. A ação histórica, o agir na história, ele está relacionado com uma organização cultural, com esquemas culturais, a cultura da base, depois para qualquer mudança histórica. E é isso aqui que ele vai estar pensando, na sua teoria antropológica, para pensar o estruturalismo e a história ao mesmo tempo. E a gente vai para uma citação para ilustrar essa ideia do Salins. A história é ordenada culturalmente de diferentes modos nas diversas sociedades, de acordo com os esquemas de significação das coisas. O contrário também é verdadeiro. Esquemas culturais são ordenados historicamente, porque, em maior ou menor grau, os significados são reavaliados quando realizados na prática. A síntese desses contrários desdobra-se nas ações criativas dos sujeitos históricos, ou seja, as pessoas envolvidas. Porque, por um lado, as pessoas organizam seus projetos e dão sentido aos objetos partindo das compreensões pré-existentes da ordem cultural. Nesses termos, a cultura é historicamente reproduzida na ação. O que o Salins propõe, portanto, é que as estruturas, ou o que ele chama de esquemas culturais, vai justamente fazer a mediação entre o acontecimento histórico e o significado que vai ser dado a esse acontecimento. Ou seja, a estrutura vai ler o acontecimento histórico, vai criar um sentido, um significado para aquele grupo cultural, porém, aquele acontecimento histórico pode transformar também aquela estrutura. E aí, de certa forma, ele vai pensar a antropologia dele com base na questão do Sartre, justamente provocando aí o estruturalismo. Quando ele questiona, teremos meios hoje de constituir uma antropologia estrutural histórica? E é isso que o Salins vai propor, que tem meio sim. Ele vai propor, então, uma antropologia estrutural histórica. O Salins, então,
né, na sua obra Metáforas Históricas e Realidades Míticas, vai olhar para a antropologia estrutural, que se foi feita até então, e dizer, se trabalhou com as oposições binárias, né, dois signos ali em relação numa sociedade, porém, né, essa análise estrutural deixou de lado a ação individual e a prática, né, da vida cotidiana. Focou, né, nessas relações, né, oposição natureza-cultura, né, cru cozido, etc. Né, trabalhou com esses termos e deixou de lado, né, a ação individual. Né, deu pouco espaço para a história. E ele volta lá para o Saussure, né, na linguística estrutural, e pensar, né, que nesse sistema do Saussure, né, o valor de um signo ele vai ser dado, né, justamente em relação aos outros signos. Por exemplo, né, o verde é pensado em relação a como o azul é organizado naquela sociedade. Então a ideia de verde pode ser mais ampla, talvez, se aquele grupo cultural não pensa um azul, não tem uma categoria, né, para azul. Então a ideia de verde é mais ampla. Ou pode ser também o contrário com azul. Então os signos, né, então, têm significado nas relações. A antropologia estrutural pegou essa ideia, mas abriu pouco espaço para a ação individual. Tratou a sociedade como se fosse uma análise linguística. E justamente, né, o valor das coisas não se dá nesses sistemas de signos. Né? A cultura ali, né, tem símbolos presentes que estão em relações, né, e ali cada um vai ter um valor determinado. Porém, o que o Salins coloca, as pessoas estão potencialmente revisando os valores, né, tanto dos termos quanto das relações. Elas podem mudar. Inclusive, né, ele vai pensar, isso pode acontecer na língua, né, na fala, mais especificamente. Né? A fala é bem mais dinâmica do que a língua. O estruturalismo vai para a antropologia, né, justamente conservando as limitações, né, mantém a história distante, faz uma análise da cultura como se fosse a língua. Então, né, fica muito fechada para a questão da história. Então ele vai pensar essa ideia, inclusive, de evento, que é justamente esse acontecimento que pode mudar a estrutura, é um acontecimento importante que mexe com a estrutura daquela sociedade, que vai fazer repensar os valores e relações. Né, eles podem mudar. Então, né, o evento ele é dentro de uma cultura, né, como uma categoria recebida, um símbolo mundano, né, mas que pode fazer as coisas mudarem. Né? Aparentemente, né, se mantém, quando acha que está se mantendo a estrutura, pode ser que esteja ali acontecendo uma mudança, porque aquela cultura vai ler aquele evento, aquele acontecimento, porém, pode ser que esse acontecimento, né, que vai ser um evento, ele transforme, mesmo que às vezes aparentemente não. O Salins vai trazer a questão do Capitão Cook, né, que foi para o Havaí, né, e depois foi morto. Ele vai falar essa morte do Capitão Cook foi um evento, né, trouxe mudanças para a estrutura da sociedade havaiana. Eles se apropriaram dos ossos, né, fala que o humano do reino havaiano, né, se tornou britânico, foi lido Cook como uma espécie, né, do deus Lono, uma versão histórica, né, do deus Lono. Então ele vai dizer, né, até pelo que ele observou ali no Havaí, essas teorias utilitaristas, né, que tentam, né, criticam o estruturalismo, são até mais fracas, sejam elas ecológicas, materialistas, né, vai pensar a cultura como se fosse uma coisa da física, né, que tivesse uma fórmula, né, que fosse a questão material, fosse né, uma lei, sei lá, de uma linha evolutiva, e é muito raso, né? Não consegue analisar de fato a cultura, perceber essa questão do simbólico, né? Da estrutura social, né? Dos esquemas culturais. Então ele vai pensar, né? A história, né, seria a realização na forma de sociedade dos recursos, né? Que as pessoas colocam em jogo. Tem uma estrutura daquela sociedade, né? Que existe ali a princípio, né? Tem os esquemas culturais daquela sociedade que vai ler, né, os acontecimentos históricos, né? Tem possibilidades possíveis dentro daquele universo, né, que vão estar em questão,
né, sempre vão ser colocados em xeque, abre espaço para transformação. Então a história seria justamente, né, quando os indivíduos colocam seus recursos, né, dentro do que tem dos seus esquemas culturais possíveis, né, a, a história vai realizar, né, algum desses recursos, né, do que as pessoas colocaram em questão ali, né. Pessoas, né, apostaram, colocaram seus interesses, mas interesses que estão situados justamente dentro de um esquema cultural, dentro de uma estrutura. A antropologia, então, para o Salins, ela traz justamente essa ideia, né, de que a eficácia histórica das pessoas, ou de objetos, né, ou de eventos, tem relação, né, tem sua origem no valor cultural, a princípio, para poder modificar, para poder agir naquela sociedade e, portanto, na estrutura, né, nos esquemas culturais, vai estar relacionado justamente, né, esse valor que tem já dentro desses esquemas culturais. Os esquemas culturais são base, né, para que as pessoas se realizem na história, os objetos, os eventos, né, não tem um evento solto, né, ele se realiza dentro de determinados esquemas culturais. E claro, né, pode modificá-lo, mas a princípio precisa desse esquema cultural como base. Ou seja, né, ele pensa também essa ideia, né, do valor, né, de como as coisas têm significados, ou se dá justamente, né, numa posição construtiva num esquema de relações. Isso, né, é base do estruturalismo. Né? É daí que só posso pensar pai em relação a filho, só posso pensar esposa em relação a esposo, né, ao marido. Então, as coisas estão em relação, e é disso que se tira o valor. Né? Natureza, cultura, né? Tem um contraste entre duas coisas, e daí se tira, né, uma relação específica, se criam valores, né, significados para as coisas. E qual é o objetivo aqui do Salins? É justamente mostrar que a história é organizada por estruturas de significação. A estrutura da base para a história. Como a gente significa, organiza o mundo, esses esquemas culturais, né, dão base para a história. A história vai ser organizada por eles. É o evento, o acontecimento, né, acontece, muda, né, faz a história acontecer, mas justamente dentro já de interesses pautados, né, naquela cultura. Mas não é simples também, né? Ele vê isso como um desafio. Então, justamente, né, como a cultura é reordenada nessas mudanças. Né? Como que a cultura lida com essas mudanças? Como que vai ser de fato essa transformação? Ou seja, né, a questão que ele coloca, como a reprodução de uma estrutura se torna a sua transformação. Para pensar esse estruturalismo histórico, o Salins vai lá para o Havaí. Ele diz que a história havaiana, né, na primeira vez, ela é mito e ela se repete depois como evento. Né, os acontecimentos, de certa forma, né, eles estão reproduzindo os mitos. Né, as pessoas vivem na história o que foi contado nos mitos. E tem um mito central para pensar a questão da chefia, que é o mito de Pau. Né, que daí ele fala que a partir desse mito tem o advento dos chefes usurpadores, e aí essa ideia de que um chefe, né, para ocupar um cargo ele tomou o lugar de outro, essa ideia do culto de sacrifício também é fundamental para a chefia ali havaiana, é sacrifício humano. E dentro desse contexto todo, né, de chegada do Capitão Cook, os europeus, né, que eram vindos de terras invisíveis, assim também, né, como a ideia do divino, né, seres divinos que teriam vindo dessa terra distante. O Pau, né, ele tinha vindo de outras terras, os europeus também. Então eles foram lidos, de certa forma, como deuses. Então eles tinham uma divindade em relação ao povo havaiano. Assim como o chefe também tinha em relação ao próprio povo. Daí eles entenderem, né, que os europeus estão para os havaianos como os chefes estão para o povo. Os europeus têm essa divindade, né, em relação aos havaianos, e os chefes têm essa certa divindade, né, de certa forma descendente dos deuses, em relação ao povo. Né, o povo devia reverência ao chefe. Então, né, esse governante deposto por Pau, ele vai representar um chefe, né, e um culto de outro tipo. E aí, né, ele vai dizer que se tem lá na Havaí essa alternância, né, entre os deuses Lono e Cu.
tem, né, o ritual específico de Lono, que dura um período específico, que o chefe estaria em risco com a chegada do deus Lono, né, para os rituais relacionados a Deus Ku, que no caso, né, era o deus do chefe quando chega o Capitão Cook. E tem nesse período o Makahiki, esse ritual aí do advento de Lono, que ele dura mais ou menos lá uns 4 meses. Nesse tempo, os sacrifícios humanos para o chefe para, e justamente nesse período chega o Capitão Cook no Havaí. Então, ele vai ser lido justamente, né, o acontecimento, né, o evento, está reproduzindo o mito, né, a chegada do Cook, está reproduzindo, né, essa chegada de Lono nas terras havaianas. O que o Salles então vai ver, né, nos havaianos é justamente a história, né, que vai acontecer como mito. De certa forma, né, os vivos, né, o Capitão Cook, os marinheiros, o chefe, vão ser todos heróis míticos. Aqueles acontecimentos, né, que eles estão vivendo, de certa forma, aconteceram anteriormente nos mitos. E agora, né, se realizam ali na história. O destino, né, do Cook, né, seu assassinato, de certa forma, um assassinato ritual, né, é uma imagem histórica de uma teoria mítica. Então, aquele acontecimento, né, está reproduzindo o mito, né, a realidade mítica. Justamente, então, né, vai ter essa mediação, né, dos rituais práticos ali, né, dos acontecimentos e com os esquemas culturais. Né, aquele esquema cultural vai ler aquele acontecimento dentro do mito. Aquela estrutura havaiana, ela está aberta para a história. Quando Cook chega, então, lá em 1778, vai ser visto pelos havaianos como, né, a chegada de um deus, uma aparição divina. Em 1779, ele chega lá durante o Makahiki, né, vai ser recebido, né, pelos sacerdotes de Lono. E nesse contexto, né, do Makahiki, o chefe, né, ele está em resguardo, os cultos, né, do sacrifício humano, né, eles não acontecem, porque é um momento de ascendência temporária de Lono. Deus Lono, né, está chegando para fertilizar, etc. Então, né, os rituais do Ku, né, do chefe, ficam em suspenso. Porém, né, no final do Makahiki, o que acontece? Tem a morte ritual de Lono, para voltar então os rituais de Ku, ao qual, né, era ligado o chefe havaiano. Então, né, o capitão, né, o Cook e o rei, né, vão ser vistos, né, como Lono e Ku, que são rivais pelo poder havaiano. Então, né, essa história que está acontecendo, né, ela é uma história também que já está nos mitos. Tem a sua, né, estrutura, né, seus esquemas culturais, lendo os acontecimentos. E o Cook, né, ele vai num ano e volta no outro. Com isso, né, ele evocou a teoria dos chefes deuses, né, porque o Lono, né, tem esse ritual também anual. Então ele vai nesse contexto, né, ele acaba casando esse período que ele chega, ele ter vindo de uma terra distante, invisível, que é o lugar dos deuses para os havaianos. Então ele vai criar, né, basicamente o enredo ali, né, para o mito, para o acontecimento, né, e depois vai ser morto com uma adaga, né, no ritual. Ele vai tentar encontrar o chefe, vai tentar sequestrar o chefe lá, mas vai ser assassinado, né, algo que não estava previsto, mas que acabou acontecendo naquela situação. E como aconteceu, né, ali, ele vai ser lido aquela morte do Cook como uma morte ritual, né, a morte do deus Lono. Então ele realizou ali o Makahiki numa forma histórica, né? Aconteceu a morte ritual de Lono no final. Assim, né, em forma histórica, a morte do Capitão Cook. Qual é o objetivo então do Salles? É demonstrar então os usos históricos da teoria estrutural, trazer a história dentro do estruturalismo. E aí, né, essa interação que ele vai ver entre estruturas de conjunturas pragmática, aquilo que está acontecendo na prática, e a ordem cultural, que vai ler aquilo. Ou seja, né, para pensar que os havaianos, a chegada dos europeus, e como,
né, os havaianos vão pensar essa chegada, categorizar como deuses. Depois, quando as mulheres vão comer com os marinheiros, e não pode, né, para os havaianos, os homens comerem junto com as mulheres, porque isso é um tabu. Então, né, principalmente se a mulher está comendo coco, carne de porco, banana, junto com os homens. Então, os marinheiros deixam de ser vistos como deuses, ainda que os objetos, os europeus, né, principalmente os ingleses, continuam tendo humana, né, aquela pessoa, os objetos, né, que tem uma energia espiritual, né, um valor nesse sentido. E eles perdem, né, essa figura de Deus, ainda continuando com esse humano, mas aí a população, né, o povo, homens e mulheres, querem fazer trocas com esses marinheiros, receber objetos que têm valor para eles, e entra em choque então o povo com os chefes. Então, todos aqueles interesses, né, pessoais, né, dos atores históricos vão ser lidos, né, vão ser vividos, né, de acordo com sua estrutura, seus esquemas culturais, porém, diante de uma estrutura de conjuntura pragmática, de algo que está acontecendo ali, né, na prática. Então, o exemplo disso, né, para pensar, é justamente a chegada do Capitão Cook no Havaí, que as pessoas têm esquemas culturais, mas dependendo da posição social que ocupa, né, se é o chefe, se é população comum, o choque de interesses, os chefes vão começar a usar, né, os tabus para se colocarem na frente dos interesses do povo. Então, né, essa estrutura de conjuntura pragmática, aquilo, né, que está ali na situação que está acontecendo, a situação nova, mas lida de acordo também com a ordem cultural. Porém, é claro, né, esse acontecimento, esse evento, né, pode mudar, né, a própria estrutura. A estrutura tentar se manter a mesma, né, pode sofrer transformações. E o que ele coloca aqui, né, que a prática tem uma dinâmica própria, né, uma estrutura de conjuntura. É aquilo que está acontecendo na prática, que o esquema cultural, né, às vezes, né, não tinha aquilo inserido ali. Ele vai tentar fazer uma leitura do que está acontecendo na prática, né, mas a prática tem uma dinâmica própria. Então ela pode transformar justamente a estrutura. Então, né, os valores, né, contextuais têm a ver justamente com essa capacidade de atuar sobre os valores convencionais. Ou seja, tinham valores determinados. Por exemplo, a ideia de que a mulher estava, né, em relação ao homem, como a população estava em relação ao chefe, né, o homem em uma posição mais divina do que a mulher, mas naquele contexto de chegada dos europeus, os homens comuns havaianos e as mulheres havaianas, né, comuns do povo, se uniram, né, em oposição ao chefe. Então, por choque de interesses, né, o chefe se colocou contra essas pessoas, porque viram que podia interferir, né, na posição dele, na primazia pelo comércio, na primazia de interação, né, com os ingleses. Então se colocou uma, né, uma prática que não se esperava, né, tinha uma estrutura de conjuntura própria, e ali, né, os atores foram pegando suas referências, né, sua estrutura, seus esquemas culturais para ler essa nova realidade. Porém, né, essa nova realidade coloca questões novas que podem mexer com a estrutura, né, situações novas que podem mexer com a estrutura, né, uma estrutura de conjuntura, né, daquilo que está acontecendo na prática. Então, né, a prática ela pode, né, acarretar objetificações sem precedentes de categorias. Né? As categorias, as noções, né, homem em relação à mulher, noções, né, seja dos tabus, né, uma certa organização social, etc. Né, pode colocar em xeque, né, a estrutura, né, tem uma transformação ali da estrutura. Ou seja, né, tanto os havaianos ali quanto os ingleses, eles agiram de modo apropriado, segundo, né, a sua própria estrutura, a sua própria cultura. Porém, né, os chefes e as pessoas do povo, justamente ao tentarem trazer, né, esses esquemas culturais nessa nova situação, nessa estrutura de conjuntura nova, estavam colocando em risco, né, as próprias relações que tinham. Podia ser transformado, né, abriu espaço para a transformação da estrutura. Então as categorias, né, foram redefinidas
porque as relações diferenciais, né, mudaram com a chegada dos europeus. Essa relação entre homem e mulher, chefe e população, né, sofreu mudanças justamente por uma visão que já tinha, né, por uma estrutura que já tinha, que se teve que deparar com uma nova estrutura de conjuntura, e aí sofreu interferências, né? A estrutura é transformada. Então aqui, né, o Salins, para pensar isso, traz o exemplo, né, das havaianas, que ao se oferecerem sexualmente para os ingleses, e aí no caso, né, elas estavam trazendo toda a noção de deuses, né, da fertilização dos deuses, né, para a terra, né, para uma outra visão específica, né, daquela sociedade, seus esquemas culturais, a estrutura específica ali da cultura no Havaí, e os ingleses viram elas, né, como prostitutas, né, oferecendo serviços. Então eles, né, começavam a dar presentes para elas. Só que, né, nesse contato, né, quando elas passaram, justamente, né, tinha o tabu de homens e mulheres, né, que é divino não poder dividir espaço com mulheres, não poder comer juntos. Então, quando eles passam a comer juntos, eles perdem esse status de divino, passam a ser vistos, né, como ingleses, passam a ser vistos como uma categoria étnica, não mais deuses, com exceção do Capitão Cook, que foi morto ritualmente, né, mas os ingleses perderam esse status de divino, mas passaram a ser vistos pelos havaianos como uma outra categoria étnica. Né? Teve uma mudança aí, né, da leitura, né? O esquema cultural se readaptou. Se antes esse estrangeiro vindo de terras distantes, como os deuses, né, nos mitos que vinham de terras distantes, né, se eles eram deuses, ao quebrarem o tabus, né, junto com as mulheres ali, perdem, né, essa santidade, perdem esse espaço, né, esse status de seres divinos, passam a ser vistos como humanos, né, mas numa outra categoria étnica daí, né, os ingleses. O Salles, então, vai identificar aí dois efeitos estruturais, né, após a chegada do Capitão Cook no Havaí. Primeiro, né, essa clivagem dos havaianos em homens e mulheres do povo versus, né, os chefes. Antes, os homens do povo, né, tinham uma relação divina em relação à mulher, uma posição divina em relação às mulheres, assim como os chefes tinham em relação ao povo. Era uma relação, né, que os homens estavam para as mulheres, assim como o chefe estava para o povo. Porém, essa relação foi revista, né? A estrutura foi revista. Como mudou essa relação, né? Homens e mulheres do povo, né? Por interesse, né, no humano dos objetos ingleses e dos ingleses, né? Se colocaram contra os interesses dos chefes. E os chefes, então, se colocaram contra o povo. E homens e mulheres, né, do povo, né, começaram a ter uma outra relação. Teve uma mudança estrutural aí. Além do mais, né, outro efeito estrutural é a separação cultural e étnica entre havaianos e europeus. Se a princípio, né, esses estrangeiros eram divinos, com, né, a quebra de tabus, eles foram secularizados. Então passou a ter uma divisão étnica ali. Né, eles passaram a ser vistos então como humanos. Então eles já conseguiam, né, identificar, né, no caso dos britânicos, norte-americanos, franceses e espanhóis, em 1794. Né, já era uma divisão étnica. Não perdem humana, né, esse poder espiritual, né, seja dos objetos, e os ingleses, né, essa carga ali, né, espiritual que tinha em torno de tudo que era britânico, tudo que era inglês, mas, né, eles passaram a ser vistos como humanos de outra etnia, perderam esse status de divindade. Justamente, né, vai ter então uma transformação, né, mediada por tabus. O que o Salles percebe é justamente uma relação dialética entre a estrutura e a prática. Né? Aquela estrutura de conjuntura trouxe mudanças na estrutura. Ainda, né, que a estrutura, a princípio, tenha feito uma leitura específica, né, daqueles acontecimentos. Então, é justamente essa dialética. Né? A estrutura vai ler a prática de determinada maneira, porém a prática pode transformar a estrutura. Nos termos, né, do próprio Salins, de acordo com o lugar da categoria recebida no interior do sistema cultural
tal como constituído, e conforme os interesses afetados, o próprio sistema é mais ou menos alterado. No extremo, o que começou como reprodução termina como transformação. E aí a questão que ele coloca, né? Existe a possibilidade de um sistema continuar sem se alterar? Ou o contrário, é possível a alteração sem continuidade? Ou seja, é justamente essa relação dialética, né? Tem como aquela estrutura se manter sem sofrer alterações, né, com a prática, com as determinadas estruturas de conjunturas, e ao mesmo tempo, para haver mudança, não tem que haver também uma certa continuidade, né? Só pode haver mudança se ao mesmo tempo também manter uma certa estrutura. A estrutura, né, transformada, mas ao mesmo tempo, talvez, será que ela não continua também? E o que o Salins, né, vai se debruçar é justamente essa ideia de que o abarcamento cultural do evento, né, ele pode ser ao mesmo tempo conservador e inovador, como ele vai estar olhando aí para o Havaí. Ao mesmo tempo que se mantém certa estrutura, se mantém certos esquemas culturais na leitura de mundo, ao se manter, tem transformações, porque, né, a prática, né, a estrutura de conjuntura pode fazer, né, certas mudanças aí na estrutura, mas ao mesmo tempo ela não se perde, não some a estrutura, né? As mudanças na cultura havaiana foram, de certa forma, né, lidas pela própria estrutura que já tinha, porque muitas vezes soou como a aculturação, é uma transformação que a própria estrutura já podia abarcar, né, como foi com base naquela estrutura. Então, de certa forma, o que o Salins propõe é que toda transformação estrutural envolve reprodução estrutural, se também não o contrário, né? Se a própria reprodução estrutural também já indica que tem que haver uma certa transformação estrutural, uma relação aí dialética. O Salles aqui, então, para a gente finalizar, é o pensamento dele, como ele vai pensar justamente como os homens estão, né, fazendo história, né, essa historicidade aí lida, né, pela visão da antropologia estrutural. Salles vai trazer o quê? Né, que a organização das categorias de ser e de coisas, né, são guiadas por interesses. Né? Tem lá uma visão, né, uma estrutura, porém, né, os interesses também, né, os contextos específicos, né, vão organizar, reorganizar, revalorar as categorias, né, das pessoas, das coisas, né, tá sempre, né, propensa também a ter mudanças, né, na estrutura da prática. As próprias relações são colocadas em xeque. Ali, né, no acontecimento vivido, as relações, né, como são constituídas, também, né, podem sofrer transformações a partir, né, de uma estrutura anterior, né, dos esquemas culturais existentes, vão lidar, né, com acontecimentos da prática e com isso podem sofrer transformações. Ele vai ver então, né, que a dialética da história é estrutural. Justamente o acontecimento talvez só pode existir nessa transformação história porque já tem uma estrutura que vai receber aquilo e vai tentar ler do seu modo aquele acontecimento, porém pode também sofrer transformação. Então, essa dialética que ele está percebendo entre história e estrutura. Para qualquer mudança, é preciso também ter uma estrutura, porque a mudança vai se dar em cima da estrutura. A mudança vai, né, o acontecimento prático vivido, vai mexer com a estrutura, é isso que ele vai mudar. A estrutura, ao mesmo tempo, vai tentar, né, abarcar o acontecimento, né, aquela prática, aquela estrutura de conjuntura. E aí, né, como que tem essa dialética, né, entre história e estrutura? Ele vai falar que é impulsionada pelas desconformidades entre valores convencionais e valores intencionais, né, aqueles valores já estabelecidos, mas também, né, os interesses das pessoas ali, dos atores em questão, ainda que seja baseado, de certa forma, em valores convencionais, mas posições diferentes podem, né, indicar intenções diferentes, né, interesses diferentes. Além de que vai ter significados intersubjetivos, né, de mais pessoas, né, daquele grupo, daquela sociedade, e os interesses subjetivos, né, se tem significados, né, do grupo,
e ao mesmo tempo interesses pessoais. Além do mais, né, o sentido simbólico, né, aquele sentido dos símbolos ali dentro, aquele conjunto, né, aqueles esquemas culturais, né, aquela organização simbólica daquele grupo cultural, e a relação entre referência simbólica, como que vai ser usado, né, aquilo que está, né, apontando, né, aquilo que é de interesse, ali, que diz sobre algo, que aponta para algo, né, naquele contexto. Então, pode entrar em choque aí. O que ele coloca, enfim, né, é que o processo histórico se desdobra no movimento contínuo e recíproco entre a prática da estrutura e a estrutura da prática. Então, essa ideia, né, que para ter história tem que ter estrutura, para ter estrutura tem que ter a prática. Então, o Salins coloca de vez a história dentro do estruturalismo. E aqui as referências bibliográficas. O principal livro utilizado aqui foi o Metáforas Históricas e Realidades Míticas, estrutura nos primórdios da história do mito das Ilhas Sandwich. E também, como base, é o livro Ilhas de História. Os dois livros aqui muito interessantes. Espero que, né, o minicurso tenha despertado interesse nesses temas. Quem sabe, né, na própria leitura do livro, né, para ver até com mais detalhes e ideias. Aqui foi, né, proposta uma explanação mais geral. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado.